meu amor, uma feliz quarta-feira para nós. Como é que você está? Espero que bem, em paz, com saúde, vencendo mais essa semana, né? Chegou o meio de semana, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa casa. Hoje, 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. É uma forma de lutar pela garantia dos direitos dessa parcela da população e, claro, de combater o preconceito. Hora do quadro Seu Direito. Bom dia, para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar dúvidas, aqui no estúdio eu recebo o delegado de crimes homofóbicos, o Marcelo Falcone. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. E também aqui com a gente o psicólogo Roberto Maia. Bom dia, Bom seja dia, bem-vindo Bruna. também. Obrigado pelo convite. E aí, para deixar esse nosso bate-papo ainda mais completo, claro que eu conto com a sua participação. Direitos da população LGBTQIAP+, e como combater o preconceito. Assunto de hoje, claro que você pode participar enviando perguntas, compartilhando alguma experiência, um relato com a gente, né? O WhatsApp do Mulher Demais está sempre aberto para te receber, tá aí na tela, é o 991050400. Então, doutor Marcelo, quero começar com você, né? Para a gente saber e definir também a tão falada LGBT-fobia, LGBTQI-fobia, né? Explica aí pra gente. O que é isso, né? Então, bom dia a todos, bom dia, Bruna. Bom dia. A LGBTQI-fobia, nós compreendemos que é o olho, a aversão, o preconceito, a restrição às pessoas LGBTQIA+. É toda aquele preconceito enraizado na sociedade, que ele se demonstra de várias formas, né? Tanto como as restrições, como o preconceito em si, até mesmo redundando em crimes. Entendi. Que é o que onde nós atuamos. É interessante até falar também, né, Roberto, sobre essa questão da sigla, né? Muitas pessoas se confundem. Começou lá atrás com a sigla GLS, passou para LGBT, depois QIAP+, hoje tem até o N também, né? A cada dia parece que vão surgindo novas identidades e novas siglas também, né? Por que isso vai passando ao longo do tempo, até pra gente mudando, né, ao longo do tempo, até pra gente explicar para o pessoal de casa? Sim, a sigla é importante por conta da questão dos direitos dessas pessoas. Sim. Se a gente não tiver a questão da afirmação desse direito, a gente não consegue fazer política pública. Então a gente tem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, homens trans, queer de queer, e de intersexuais, que a gente chamava hermafrodita antigamente, né? P de pansexual, que ele tem atração por todas as pessoas, dependente da orientação sexual e identidade de gênero. E o N, que é o não binário, que não se identifica nem pelo gênero masculino, nem com o gênero feminino. Então, a gente tem essa questão por conta da afirmação do direito dessas pessoas. Então, cada vez mais a sigla vai crescer, porque tem que ter a singularidade de cada identidade, de cada orientação sexual. E quanto mais informação, quanto mais propagação, menos chance de preconceito também. A população vai entendendo cada uma dessas siglas, se familiarizando, né? Isso. Não deixa de ser uma novidade, então essa confusão mental às vezes é comum mesmo, mas quanto mais a gente fala, quanto mais se propaga, menos a chance de preconceito, né, Roberto? Porque daí a gente vai acolhendo essa população e diminuindo, inclusive, as mortes e as violências. Sim. Pra você ter uma ideia, ano passado, no Brasil, foram mortas 273 pessoas LGBT só por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, o que a gente tem hoje nas famílias, às vezes, é uma exclusão social dessas pessoas. Então, a gente sempre fala para a família que ela tem que incluir essas pessoas, né? E não a questão que leva muita questão moral, muita questão religiosa, de achar que esse filho precisa... Às vezes eu atendo pessoas lá no consultório que esse filho é um gay e a mãe leva para ter uma reversão sexual. Nossa. E é exatamente ao contrário, né? E aí eu tenho que trabalhar às vezes com essa mãe para falar que ela tem que acolher esse filho gay. Entendi. Né? Queria saber como é que funciona, doutor Marcelo, a Delegacia de Crimes Homofóbicos, né? Que trabalho é esse? Como é que são recebidas as pessoas, né? Queria que você explicasse pra gente. Bem, então, hoje em dia a nossa delegacia ela se chama DECRAB, Delegacia de Crimes Homofóbicos, Étnico-Raciais e de Intolerância Religiosa. Então, nós abarcamos toda essa vulnerabilidade, esse público vulnerável, certo? Mas vamos falar aqui de LGBTQI-fobia, certo?
Então, nós atuamos há mais de 10 anos aqui na capital e fazemos aquele atendimento, aquele acolhimento inicial e, a depender da situação, nós instauramos os inquéritos policiais e fazemos a investigação policial, certo? Quaisquer crimes, exceto homicídios, em que essas vítimas passam por situações de constrangimento, de falta de obtenção de direitos, né? Crimes em si, todos os crimes previstos no Código Penal e em legislações extravagantes. Então, nós fazemos esse atendimento às pessoas, vemos em que se encaixa o fato penal, criminal, levamos a investigação policial para irmos às vias judiciais, para que essas pessoas que cometeram crimes sejam punidas nos termos da lei, certo? Então, nós fazemos esse tipo de atendimento há mais de 10 anos. A delegacia funciona desde o ano de 2009, aqui na capital. Temos, sim, a pretensão de ampliarmos para outros núcleos do Estado, né? Isso aí está tudo em estudo para que outras populações não fiquem também desamparadas. Não significa que as outras delegacias também não possam fazer o nosso serviço, mas temos em mente que, como se trata de uma população vulnerável, há essa necessidade ainda de ter o olhar diferenciado, assim como tem as delegacias da mulher, a delegacia do idoso, a delegacia do menor. São populações em que se entende que existe uma vulnerabilidade maior. Por isso que existem essas especializadas, que é o nosso caso. Certo? Então, ela funciona dessa forma. Atendemos todos os crimes em que a população LGBT sofre preconceitos de todo tipo e todos os atendimentos. Quando não trata de uma matéria penal, nós também fazemos outros encaminhamentos. Pode ser a Defensoria Pública, pode ser alguma questão mais assistencial. Nós também temos esse contato com outros órgãos do Estado para que como uma espécie de rede, para que essa população não fique desamparada. Entendi. Um trabalho muito importante, essencial, eu diria vital, não é? E aí, Roberto, acho que é importante também a gente explicar para o pessoal que está acompanhando Mulher Demais, que também é algo que gera muitas dúvidas, a diferença entre identidade de gênero e a orientação sexual. São conceitos diferentes, São conceitos diferentes. Explica para o pessoal. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente sempre vai estar ligado à orientação do desejo das pessoas. Ou seja, se a pessoa gosta de homens, de mulheres, né? E a questão de ser bissexual também, que gosta de homens e mulheres também, né? Então, se é gay, se é lésbica, se é pansexual ou se é bissexual. A gente fala de desejo. E aqui a gente falando da identidade de gênero, a gente fala de como a pessoa se percebe, né? Que tem a ver exatamente se a pessoa é uma mulher trans, nasceu com sexo biológico masculino e se percebe enquanto mulher, né? Então, o sexo biológico não tem a ver com gênero. Né? E os homens trans nasceram com sexo biológico feminino, mas se percebem enquanto homens. Então, o sexo biológico é algo e a identidade de gênero, como a pessoa se percebe, é diferente do sexo biológico. Entendi. Deixa eu trazer aqui o relato da Kika, uma querida que sempre acompanha o Mulher Demais. Você conhece? Maravilhosa. Aqui o Kika Falcão, ela participou inclusive de uma reportagem conosco recentemente aqui no Mulher Demais. Ela disse assim, eu acho que não é só um dia de orgulho não, mas sim todos os dias de visibilidade, sobretudo para nós, para a gente mostrar que a gente existe. Eu acho importante esse relato dela, porque traz a importância também de uma data como hoje, né, que reforça a luta contra o preconceito, que reforça também a luta por garantia de direitos, né, porque os olhares da sociedade se voltam a essas lutas, né. Então, uma data como hoje é também imprescindível, né, Marcelo, assim, nesse sentido de voltar os olhares e ter mais atenção a essa parcela da população. Verdade, levando-se em conta que é uma população ainda muito marginalizada, ainda vítima de muitos preconceitos na sociedade, você percebe isso em todos os âmbitos, né? Muitas dessas pessoas, inclusive, até não têm acesso às coisas mais básicas, aos serviços mais básicos da sociedade, a emprego também, a educação. Muitas pessoas, notadamente as pessoas trans, desde o início, elas são muitas vezes expulsas de casa, elas não têm acesso a uma educação de qualidade, às vezes saem dos colégios porque não suportam bullying. Sim. E com isso elas acabam indo para a marginalidade, né? Para as ruas, para uma vida diferente da que
seria mais adequada, né, para as pessoas, e a falta de acesso. Então, fora os crimes que essa população é vítima, né, muitos homicídios, né, um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, e a gente tem que ter essa atenção. Infelizmente, o preconceito ainda é muito latente. Nós atendemos a diversas situações, diversos casos, todos os dias na delegacia. Todas as formas que você pode imaginar, desde o impedimento do uso de um banheiro, por exemplo, né? Que é uma coisa que hoje, por mais que se fale, por mais que se chame a atenção, que as pessoas têm direito ao uso do banheiro, com o qual se identificam. Isso é crime também, doutor, esse impedimento? Sim, porque existe um entendimento, né? A lei prevê que é um crime, pode ser equiparado ao crime de racismo. Sim. Isso é bom também a gente fazer esse recorte, porque existe hoje em dia, desde 2019, esses crimes são equiparados aos crimes raciais, previsto na Lei 7.716/89. Além desse que o senhor citou, quais são os outros mais comuns, né? O Roberto, inclusive, o senhor também já citou a questão dos homicídios, violência física, verbal. Quais são os outros crimes mais comuns? Injúrias, que são os insultos. O preconceito em si, a falta de acesso a certos direitos, uma pessoa ser convidada, por exemplo, a se retirar de um restaurante, de uma loja, unicamente por ser uma população LGBTQIA+, por ter uma carícia em público, entende? O uso do banheiro, como eu já tinha falado, as ameaças, as lesões corporais, crimes patrimoniais. Vale salientar também que nós aplicamos a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, para pessoas trans, para mulheres trans e lésbicas. Existe essa equiparação, então. A mulher trans, ela sim tem direitos como uma mulher, né? Então fazemos as medidas, representamos pelas medidas protetivas, por exemplo. Ela tem toda a proteção da Lei Maria da Penha. Nós também atendemos muitos casos como esses, pessoas que são vítimas de violência doméstica, às vezes por companheiros, às vezes pelos pais, por irmãos que não aceitam aquela condição, aquela orientação, certo? Então nós temos todo esse arcabouço de crimes. Eu costumo dizer que nós passeamos pelo Código Penal. Muitas vezes essas populações, elas são vítimas de todos esses crimes. Entendi. Redundando, né, quer dizer, o mais grave, que é o homicídio, que é, como voltamos ao início, é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É o tempinho que você vai acompanhando aqui os destaques do Mulher Demais e também mandando perguntas pra gente, algum relato. O WhatsApp tá aí aberto para te receber, tá? No 991050400 ou participação também pelo nosso Instagram, o @CorreioTV. Eu volto já, tá, gente? Até daqui a pouquinho, então. Você viu que ontem aqui no Mulher